O exercício de número 4, gente, ele é um exercício um pouco mais simples, tá? Ele utiliza do mesmo conceito do laço de repetição, né, que foi utilizado no exercício 3. No entanto, ele é um exercício bem mais simples, né, para se resolver, tá? Vamos entender o enunciado. Crie um software que solicite para o usuário digitar números inteiros aleatórios, maiores do que zero, né? Em seguida, o sistema deverá contar a quantidade de números pares e ímpares e imprimir o resultado na tela. Quando o usuário desejar parar, né, ou seja, quando ele quiser parar de digitar números, né, ele deverá entrar com valor zero. Então, o que dá a entender? Dá a entender que esse software vai ter que ficar pedindo para o usuário de forma indeterminada, né? Vai pedir para ele, digite o número, digite o número, digite o número, ou seja, é uma entrada numérica indeterminada, ou seja, uma quantidade indeterminada. Então nós já descartamos o laço for e podemos trabalhar com o laço while ou o laço do while, neste caso, né? E, como não é novidade para vocês terão que criar aí uma rotina para descobrir se o número digitado pelo usuário é par ou é ímpar, né? Se ele for par ou ímpar, né, independente da classificação, ele tem que somar, ou seja, atribuir um valor numa variável contadora lá e no final mostrar o resultado, tá? Eu criei aqui, gente, né, algumas variáveis. Uma variável chamada contPar, contImpar, né, que seria duas variáveis para receber a quantidade de números pares e ímpares, né, que o usuário vai digitar. Um ponto muito importante, toda vez que você criar uma variável que vai receber uma determinada quantidade, ou seja, uma variável que vai trabalhar com somatório, vai ser algo que vai acumular, algo acumulativo, é muito importante que você sempre inicialize essa variável com zero, né? Então, nesse caso aqui, eu necessito criar, né, duas variáveis para somar a quantidade de números pares e ímpares. Então, é interessante que eu inicialize essas variáveis com zero. Por quê? Se eu não inicializar com zero, pode ser que o sistema operacional, né, o Windows, venha jogar algum lixo nessa variável, ou seja, algum valor aleatório nessa variável, e esse valor aleatório venha contaminar, né, o resultado final. Tá? Então é muito importante que você inicialize sempre uma variável que vai representar uma contagem ou algo acumulativo, né, algo que vai se acumular ao longo do processo. É sempre importante que você inicialize com zero, tá ok? Criei uma variável resto de divisão, acredito que isso não é novidade para vocês, né? Essa variável resto de divisão é uma variável que eu vou trabalhar aí para descobrir se o número é par ou ímpar, né? Lembrando que eu utilizo aquele operador resto de divisão por 2. E criei uma variável chamada número. Essa variável chamada número, gente, é a variável onde o usuário vai digitar a informação e lá no scanf ela vai receber essa informação, né? Por que eu inicializei ela com o número 1? Eu inicializei ela com o número 1 porque é o seguinte, ó, toda vez que o usuário digitar algum número diferente de zero, o software tem que fazer a classificação, né? Se o número é par ou se o número é ímpar e contar, ok? Se ele digitar zero, aí sim que ele tem que sair do laço de repetição infinito, tá? Então eu forcei um número qualquer aqui somente para que o meu laço de repetição pudesse, né, executar as informações logo de início, tá bom? Bom, aqui dentro eu acredito que não seja nada novo para vocês. Por quê? Porque aqui é uma pergunta muito simples, né? O usuário vai digitar um número, logo em seguida o scanf vai captar esse número e armazenar na variável número. Aí se o número for diferente de zero, por que diferente de zero? Porque se eu digitar zero, né, pode contaminar também a minha quantidade par. Então o zero é par ou é ímpar? O zero é neutro, entendeu? O zero, vamos ignorá-lo, tá? Não vamos nem classificá-lo como par e nem como ímpar. Então vamos tirar o zero da jogada aí.
Tá? Então, na classificação da quantidade de par e ímpar, a gente vai tirar o zero da jogada. Por isso que eu coloquei sempre um número diferente de zero. Por quê? Porque aqui dentro eu tenho as rotinas, né, para fazer a classificação se o número é par ou ímpar. Ou seja, a classificação só pode ocorrer se o número for diferente de zero. Tá? Porque eu não quero que o zero entre na jogada. O zero seria um número indicador para eu sair do laço de repetição. Tá bom? Bom, essa rotina aqui onde está selecionada, acredito que não seja novidade para vocês também. Resto de divisão, recebe número de resto de divisão por 2. A gente sabe se resto de divisão receber a informação 0, o número sempre vai ser par. Se for maior do que 0, o número sempre vai ser ímpar, né? Ou seja, se for diferente de 0, o número sempre vai ser ímpar. Quando a gente realiza uma operação resto de divisão por 2, né? Toda essa operação, sempre que o resto de divisão for igual a 0, sempre um número vai ser um número par, né? O número sempre vai ser par. E se o resto da divisão for diferente de 0, o número sempre vai ímpar, né? E lembra lá, o mais, gente, alguns vídeos anteriores eu expliquei, né? Pelo menos na aula anterior, lembra lá quando eu estava falando sobre o for? Quando eu coloco mais, eu estou querendo dizer assim, eu estou querendo incrementar 1. Toda vez que eu coloco, por exemplo, i mais, eu estou querendo incrementar 1 nessa variável, né? Esse conte par mais é a mesma coisa que conte par é igual a conte par mais 1, ou seja, eu estou incrementando 1 nessa variável. Como eu inicializei ela com 0, toda vez que o resto dessa divisão, dessa operação aqui for 0, quer dizer que o número é par. Bom, se o número é par, incremento 1. Se o resto da divisão não for igual a 0, quer dizer que é diferente. Se for diferente, então o número automaticamente é ímpar, né? Se for ímpar, incrementa 1 aqui nessa variável conte ímpar. E no final, gente, vai mostrar os resultados aí, né? Aqui são 2 printfs comuns, né? Que eu vou mostrar os resultados aí na tela, que seria a quantidade de cada um aí, né? Dos números, né? Da classificação em si. E o meu laço de repetição aqui, ele vai ser quebrado, ou seja, o loop vai ser quebrado se o usuário digitar 0, né? Por quê? Porque aqui no exercício eu pré-determinei o seguinte, olha, se você digitar um número 0, automaticamente você tem que sair do laço de repetição. Ou seja, esse trecho aqui do código tem que ficar sendo executado o tempo todo, até o usuário digitar um número 0. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês aí a entender este exercício. Tá bom?